Fala rapaziada, hoje eu vou ensinar pra vocês como que eu destravei o meu inglês. Do jeito que eu fiz, tudo vou ensinar aqui pra vocês direitinho. Vamos lá. Como eu destravei o meu inglês? Primeiro eu vou falar aqui da minha história, né? A minha história. Eu cheguei a fazer um curso de inglês na minha vida. Fiz um tempo, mas eu nunca pratiquei, nunca botei em prática. Então não tinha fluência nenhuma. Eu sabia algumas coisinhas, aprendi aquele negócio, aquele curso que você faz no modo passivo, né? Você só vê o conteúdo, mas não aplica nada e vai passando e depois você até esquece que estudou isso. Então eu resolvi mudar, né? Então vamos lá. Primeiro vocês têm que entender o seguinte, do como é feita a comunicação em inglês. Abrindo um parênteses, eu não sou professor, tá, de inglês, não sou nada, só estou passando aqui a minha experiência e como de uma certa forma estou passando para ajudar vocês. Então vamos lá. Comunicação. A comunicação ela é feita de fala, escuta e também gestual. Você consegue se comunicar com gestos, mesmo sem entender muito aquela língua. Mas aí que tá, isso aqui é muito clichê, né? Isso aqui todo mundo fala. Mas a grande sacada tá aqui. Não precisa estar pronto para falar e escutar. É isso mesmo. Então, se você está estudando, você está no início, você está ali, sei lá, no nível A1, não sei, bem no início no inglês, e você se sente inseguro para falar ou para ouvir coisas totalmente em inglês, é esse o ponto. Você não precisa estar pronto. Você pode ouvir essas coisas em inglês mesmo não estando pronto, mesmo sabendo muito pouco. É isso que me fez sair e destravar meu inglês. Eu vou explicar para vocês. Outro ponto que eu queria explicar é a questão da fluência. Para você ser fluente, você tem que se comunicar naturalmente com a pessoa e ter a mensagem ser entregue, né? Você conseguir passar uma mensagem e receber a mensagem e, enfim, ter uma comunicação. Então não precisa ser perfeito, entendeu? Você pode cometer erros, você está aprendendo a língua, você deve cometer erros, entendeu? Então vamos lá. O que eu fiz então diante disso? Como eu falei, uma das partes da comunicação é escutar. Eu fiz o quê? Aumentei meu input. Primeira coisa que eu fiz, minhas redes sociais, passei a ver coisas em inglês. Passei a ver muita coisa em inglês no meu Instagram, no meu YouTube, passei a consumir coisa em inglês. E eu lembro que isso foi uma resistência bem grande, porque eu ouvia bastante e ficava tentando entender, mas ainda estava muito travado e eu ficava querendo desistir, eu ficava querendo, não vou ficar ouvindo isso aqui porque isso aqui é desconfortável, eu não consigo entender, isso aqui não faz o mínimo sentido. E no começo foi bem assim, desconfortável para mim ver conteúdo em inglês. Depois eu passei isso passou a ser normal, mas no começo é bem difícil, então você precisa entender que no começo vai ser difícil, porque você não está acostumado a isso, a consumir conteúdo em inglês. Então você vai começar a se acostumar a consumir conteúdo em inglês, tanto no YouTube quanto no Instagram, nas suas redes sociais, qualquer rede social que você quiser. Incorpora esse conteúdo no teu dia a dia. Segundo ponto, falar mais, ou seja, o output. Você tem que aumentar o teu output, tem que falar mais. Ah, mas eu não me sinto preparado, eu sou nível tal, eu sou muito iniciante, então eu não sei muito o que falar. Cara, você sabe, inglês é uma língua que ela é muito divulgada no mundo. Você sabe alguma coisa, você já teve contato na escola, você já teve contato diversas vezes. Então, põe a sua cabeça para funcionar. Se você só sabe the books on the table, arruma um jeito de falar isso para alguém, entendeu? Você só sabe hi, hello, então fala isso para alguém. Você tem que praticar, você tem que falar. Você tem que falar, perder o medo de errar. Se você sabe, por exemplo, I want, você sabe, o want significa quero. Então, mano, vai tentando montar frases com isso, falando para alguém errado mesmo. Não tenha medo de errar. Não tenha medo de errar. Eu tinha esse pensamento, eu tinha esse medo de errar. Isso me atrasou demais. Era isso que estava me travando. Porque eu não falava, porque eu sabia que eu ia falar errado. Porque eu não sabia, não tinha nem noção do que eu estava falando. Então, quando você perde esse medo de errar, você começa a falar errado mesmo. Então, é aí que começa a fluir. Porque você vai corrigindo, você vai se corrigindo, você vai se percebendo. E também as outras pessoas podem te ajudar. Então, é isso. Ó. O terceiro ponto é justamente isso. Não ter medo. Não ter medo de errar. Erre mais. Esse é o segredo.
Não tenha medo de errar, fale mais, fale errado mesmo, fale para as outras pessoas ouvir. Então tenha esse contato com essas pessoas, independente se você não vai entender muito, não tenha medo, cara. Pega e tenta escrever, se você conversa pro WhatsApp ou pelo Instagram, não sei, escrever, mandar áudio se você se sente melhor. De algum jeito ou de outro você vai ter que praticar. Não ter medo, mesmo que você só saiba hi, hello, faz isso. Pratica, erra, manda errado. Mesmo que a pessoa não entender, ela vai entender um pouquinho o que você quer dizer. Porque, como eu falei, a comunicação ela não é só a falada. Tem a gestual, tem contextual, como eu coloquei também, tem um contexto que eles vão te entender. De um jeito ou de outro, ele vai te entender. Então, perde esse medo e fala, mano. Fala errado, escreve errado, começa a errar. Mas não deixa de falar, não deixa de escrever, não deixa de praticar. Então, galera, para finalizar, eu estou usando essa mesma técnica aí para aprender o russo agora. E eu estou começando a falar o russo desde o começo que eu estou aprendendo. Então, todo dia eu estou falando um pouco de russo. E isso é muito bom, porque eu nunca vou ter o mesmo problema que eu tinha quando eu aprendi o inglês. Porque é um problema que eu acho que muita gente tem, não fica imerso no idioma, tipo, não escuta nada em inglês todos os dias, não fala inglês, então é bem difícil, né? Você vai ter, muitas vezes, o meu caso, por exemplo, era um caso assim, eu entendia o inglês, mas eu não conseguia falar, eu era travado para falar. Por quê? Porque eu não fiz isso desde o começo. Então, se você faz isso desde o começo, você fala, você escuta desde o começo, isso nunca vai acontecer para você, isso vai encurtar muito a tua fluência, você vai ficar fluente muito mais rápido assim. Então é isso, rapaziada. Espero que tenha ajudado vocês. Se inscreve no canal e deixa o like aí pra gente. Tamo junto.